Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre basquetebol à portuguesa. Vamos usar isto a partir de agora. Vamos usar isto a partir de agora. Comigo tenho, neste episódio especial sobre a trade deadline, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Estou ainda a recuperar destas emoções deste dia. Deste dia não, na verdade desta semana, que isto foi A semana. Este foi dia uma foi. semana um bocadinho mais intensa do que estávamos à espera, se calhar não. Este dia foi mais morno do que os dias anteriores, eu acho. Não sei se sentiste o Sim, mesmo. não houve assim nomes muito grandes, não é? A trocar, quer dizer, certo, a partir do momento em que se troca Anthony Davis, James Harden, se calhar houve aqui um build-up para termos aqui qualquer coisa grande na deadline, mas a partir do momento em que o Giannis não sai, Ja Morant, ainda se falou ali do Kawhi Leonard com os Clippers aparentemente a venderem tudo ao desbarato, falou-se do Kawhi, mas eu acho que temos aqui muita coisa para falar. Temos suminho. Olha, em termos de narrativas, ficaste feliz com as coisas novas que temos aí ou não? Não estou a falar do Giannis. Não estou a falar do Giannis. Estou a falar de outras coisas. Estou contente, mas sinto que a maioria das coisas são coisas que só vamos ver, as coisas mais interessantes já só vão acontecer na próxima temporada, sinto que não são coisas que vão ter impacto já nesta. Mas já lá vamos, só agradecer ao Nuno Bessa. Nuno Bessa com CH, atenção, não é Bessa como ao estádio, percebes? Nuno Bessa com CH. Sim. Foi, não é Becha. Não é CH, desculpa, com C de cedilha. Tudo. Bessa com C de cedilha, porque foi ele que sugeriu este podcast sobre basquetebol à portuguesa. Portanto vai ficar este. Vai ficar ou vai rodar todas as semanas com sugestões da malta? Eu gostava, se calhar agora tentamos este, se houver alguma sugestão melhor. Olha, vou-te contar uma história sobre uma coisa que aconteceu no sítio onde eu trabalho. Trabalho numa agência criativa, não é? E há uma parede que era para ter uma frase. E houve uma espécie de concurso interno para uma frase. Pronto, a malta concorreu e não sei o que é a frase. E às tantas um dos CEOs, que não é criativo, na verdade, disse uma frase que é a que lá está agora, que é um bocado a forma como eu também olho para esta introdução do Nuno. Se foi só o Nuno, mas que é a frase que ele lá tem é: esta frase fica aqui enquanto não houver uma melhor. Que é a frase que está neste momento na parede da agência. Portanto, esta intro fica aqui enquanto não houver uma melhor, percebes? Não? Nem que se houver uma melhor, tipo, trocamos. Mas fica aqui. Bom, bem. Trade deadline. Eu e o Lucas já tínhamos falado de algumas trocas que aconteceram no início da semana. Não vamos a essas, mas como bom episódio do podcast que normalmente tem a mim, ao Lucas e o Ricardo, o que acontece assim que acabamos de gravar é que há logo uma troca muito importante a seguir, que foi o que aconteceu. Se calhar começamos por essa, só para mandar já esse assunto para trás das costas, que foi o James Harden, foi para os Cleveland Cavaliers, e o Darius Garland fez o caminho inverso para os LA Clippers. Os rumores do Harden sair começaram no fim de semana, concretizaram-se assim que acabámos de gravar o podcast, e portanto as duas perguntas que eu te quero fazer é: o que é que isto significa para os Cavs? O que é que isto significa para os Clippers? E a pergunta extra é: porquê é que os Oklahoma City Thunder estão mais perto de ter uma boa pick no draft, apesar dos Clippers poderem estavam a caminho, não é? De fazer uma recuperação. Vamos ver se estavam numa grande recuperação, não é? Estava numa ótima recuperação, mas que os Thunder, para quem não sabe, têm a escolha dos Clippers este ano, mas que depois destas trocas todas que aconteceram, não só perderam o Harden, como também perderam o Zubac, já lá vamos, mas parece que podem vir meio por aí abaixo, né? Não sei. Ricardo, como é que viste isto? Primeiro que tudo, para os Cavs. Bom, vamos por parte. Os Cavs eu acho que são um dos vencedores desta trade deadline. E atenção, eles perderam o Darius Garland, um base que ainda recentemente esteve no All-Star, que tem 26 anos, e trocaram-no por um base que é o 11º melhor marcador da história da NBA, é verdade, já foi MVP, tem uma grande carreira, é um grande marcador de pontos, mas tem 36 anos. E portanto, eles envelheceram o seu base de 10 anos, mas ainda assim eu acho que eles ficaram melhores.
por uma série de coisas. Por um Hall of Famer, né? Trocaram por um Hall of Famer. Por um Hall of Famer, sim. Um Hall of Famer que tem alguma durabilidade, não é propriamente um jogador que tenha muitas lesões, ao contrário do Darius Garland, que nos últimos anos tem tido várias lesões. Eu acho que isso pode ter ajudado aqui a justificar a motivação para esta troca. Vários problemas com os pés do Garland nos últimos anos e entretanto parece que houve também alguma pressão do Donovan Mitchell nas últimas semanas, tendo em conta o pior registro da equipa este ano e a forma como estavam a jogar um bocadinho menos bem. Alguma pressão do Donovan Mitchell, porque ele é elegível para uma extensão no verão, tem uma player option de 54 milhões para 2027-2028 e ameaçou não renovar se os Cavs não melhorassem o plantel. E, portanto, aparentemente, dentro da organização, a postura deles foi: se o Donovan quer, então nós vamos fazer, vai acontecer. E fizeram e andaram, pelos vistos. Hoje saiu a informação, o Mark Spears disse que estes primeiros contatos já aconteceram há 6 semanas, julgo, portanto há cerca de mês e meio. Não surpreendeu-nos a nós porque não houve nenhuma informação sobre isto antes do fim de semana, como disseste, mas já havia muitas conversas sobre isto há algum tempo. Não podemos esquecer que o James Harden e o Donovan Mitchell são ambos atletas Adidas e, portanto, muitas vezes fazem ações no verão, treinam juntos, e, portanto, pode ter havido aqui já uma proximidade entre os dois que vem daí. E os Cavs, enfim, os Cavs vinham jogando muito bem sem o Darius Garland. Eu acho que eles tiveram aqui este ano, com a ausência prolongada do Garland, tiveram aqui uma prova de que a equipa consegue jogar bem e de facto, não só jogar bem, mas atacar muito bem sem o Garland. É verdade que isso implica uma maior usage rate para o Donovan Mitchell, mais bola na mão para o Mitchell, mais cansaço para o Mitchell, mas se calhar por isso é que eles foram buscar o James Harden, porque é alguém que vai tirar um bocadinho a bola da mão do Mitchell. Levanta aqui outras questões, que é como é que eles os dois vão coabitar, porque o James Harden não é propriamente um jogador que goste e que ao longo da carreira nunca esteve bem a jogar fora da bola, portanto precisa ter a bola na mão, e portanto isto vai implicar que o Donovan Mitchell defira completamente o comando do ataque ao Darius Garland e funcione muito mais como um two-guard, como um jogador que joga fora da bola. Defira ao James Harden. Depois, portanto, já agora não sei se ias acrescentar outras questões que podem existir, nomeadamente playoffs. Estes dois jogadores não são propriamente conhecidos por serem exímios defensores. Sim, mas isso. O Darius Garland também não é, e pelo menos o James Harden tem mais tamanho. Normalmente quando se fala em tamanho, fala-se em defesa, mas o James Harden não defende. É verdade que não defende. Que ele consegue criar alguma resistência se tentarem levar para poste baixo, que é coisa que o Darius Garland não consegue fazer, mas não é por aí. A equipa terá que encontrar outras formas de ser boa do lado defensivo da bola. Tem lá 2 torres, 2 protetores de cesto. Foram buscar o Keon Ellis também nestes últimos dias, que vai ajudar. Eu acho que vai ajudar a defender ponto-ataque. O próprio Dennis Schroeder não é propriamente incompetente na defesa, portanto, e entre as saídas de Darius Garland e Andre Hunter e Lonzo Ball, que eram dos 11 jogadores dos Cavs com mais de 500 minutos, eram os 3 com o pior net rating individual. Portanto, saíram os 3 jogadores com o pior net rating e entraram James Harden, Dennis Schroeder e Keon Ellis, que vão claramente entrar na rotação, todos. E eu acho que de facto a equipa acaba por ser uma vencedora, ganhar aqui um novo fogo para este último terço da temporada e recolocarem-se como candidatos a poderem, pelo menos finais de conferência. Desses todos, o mais fiável em playoffs é o Dennis Schroeder, só para dizer. Desses 4 jogadores de backcourt, o mais fiável em playoffs é capaz de ser Dennis Schroeder. Bom, Hall of Famer também. Hall of Famer, futuro Hall of Famer. Futuro Hall of Famer. No caso dos Clippers, recebem um jogador que até se lesionar era claramente uma das esperanças da NBA no que diz respeito à posição de base, não é? Era um tipo, como tu disseste, já foi All-Star. Nessa época dos Cavs, é uma posição que está recheada de bons jogadores na NBA, mas fazia parte daquele grupo que está à porta, ou podia estar à porta, de eventualmente até ser All-NBA, ou se houvesse uma forte NBA Team, Fifth NBA Team, All-NBA Team, se calhar ele estaria lá, mas a verdade é que desde que se lesionou, e nem sequer foi esta lesão, desde que ele partiu a cara, que isto foi uma coisa que lhe aconteceu, isto é uma coisa que lhe aconteceu,
Não se pode dizer que tenha voltado a ser o mesmo jogador desde aí. Acho que as lesões não estão relacionadas, como é óbvio, mas a dificuldade de se manter em campo tem prejudicado muito, lá está, não só os Cavs, mas também a sua própria evolução enquanto estabilizar-se enquanto All-Star. Nos Clippers vai encontrar um terreno um bocadinho mais, se calhar, difícil, menos estável, vamos dizer assim. O pai dele jogou nos Clippers, não é? Engraçado. É verdade, é verdade. Há fotos do pai dele a jogar nos Clippers. Pode ser meio um regresso a casa. Não sei se o Garland nasceu lá, honestamente não sei. Mas se olharmos para o futuro, os Clippers estão hoje, até depois pelas trocas que fizeram com o Zubac, e vamos a ele a seguir, estão hoje melhor posicionados para o futuro do que estavam há 6 meses. Isso não há grandes dúvidas. Ou seja, o Garland, podendo não ser se calhar o melhor jogador de uma equipa que vai lutar por um título, é sem dúvida um olhar para o futuro que os Clippers não tinham até agora. Pronto, e claramente que quiseram olhar para o futuro. Pela primeira vez, desde que está lá o Steve Ballmer, quiseram olhar para o futuro. Sim, olha, antes de mais, para responder à tua questão, o Garland não é de Los Angeles, é de Indiana. Okay. E o pai dele também já era de Indiana, já era nascido em Indiana, portanto é uma família que tem raízes num estado com ligações profundas a basquetebol. Curiosamente, entrei aqui rapidamente na ficha do pai, Winston Garland, e caso não saibas, o Winston Garland, pai do Darius Garland, ficou em segundo lugar para rookie do ano quando entrou na NBA. Ele foi escolhido pelos Golden State Warriors em 87-88. Onde é que estavas em 87-88? Estava a sair da barriga da minha mãe. Estava a sair da barriga da minha mãe. Posso confirmar. Muito bem. Podes confirmar. Muito bem. Posso confirmar. Sim, enfim, os Cavs, aliás, os Clippers não rebentaram, não é? É verdade que eles perderam duas das suas principais figuras, o base Hall of Famer James Harden e o Ivica Zubac, que de facto foi estranho, apesar de se ter falado muito do interesse de muitas equipas. Os Celtics fizeram uma proposta em dezembro, quando eles tinham apenas 6 vitórias e 21 derrotas. Os Celtics fizeram uma proposta, eles recusaram, mas havia algumas ideias na liga de que o Zubac poderia eventualmente, pela proposta certa, sair de LA. E a verdade é que isso aconteceu. A proposta foi muito boa para os Clippers, demasiado boa para eles dizerem que não, porque eles recebem piques e há aqui jogam com muitas probabilidades, porque a pique dos Pacers é protegida da posição 1 à posição 4 e depois da posição 10 à posição 30, portanto se cair ali entre o 5 e o 10 converte para o outro lado. Se não converter, passa para o ano seguinte e é desprotegida totalmente. Enfim, há aqui a pique dos Pacers deste ano, não é? Exatamente, deste ano. Há aqui um bocadinho de gambling, não é? Há uma aposta aqui e vamos ver, porque eu acho que só vamos conseguir de facto perceber quem é que é o vencedor desta troca depois de percebermos quem é que leva a melhor em relação a essa pique. Mas... Ou seja, Ricardo, desculpa lá, só para quem não pode não estar tão a par, mas o que estamos a dizer quando a pique está protegida é se os Pacers na lottery do draft calharem com a pique entre a 1 e a 4, não é? Neste caso, se o sorteio der isso, então a pique fica dos Pacers, certo? Se não der isso, a pique vai para os Clippers, é isso? Vou dizer que sim, mas como percebeste, entrou aqui alguém e eu tive que estar a enxutar aqui a malta que entrou por aqui, portanto não ouvi absolutamente nada do último minuto. Não faz mal, puto, eu vou repetir, não é preciso, que é. Ia só explicar a quem pode não estar tão a par do que é que significa piques protegidos, o que é que isso significa, que é, portanto, quando os Pacers dizem que estão a trocar uma pique protegida, o que eles estão a dizer é, se nós na lottery do draft calharmos na posição 1 a 4, neste caso, então isso significa que a pique fica nossa, né? Está protegida. Está protegida. Lugares. Sim, depois a lotaria vai ser interessantíssima. Eu acho que se tivéssemos a possibilidade de assistir à lotaria entre o representante dos Pacers e o representante dos Clippers, vai ser um carrossel.
também vai estar ali em sofrimento. Isto vai envolver aqui muitas emoções. Pode dar-se o caso da pique dos Clippers poder ser mais alta do que a pique dos Pacers e ficar sem as duas, não é? Ou seja, imagina que os Clippers têm a pique 2 e os Pacers têm a pique 4. Os Clippers ficam sem nenhuma pique num ano em que corriam o risco de poder ter duas piques tipo, muito altas. Estou a dar um exemplo absurdo, mas é só para se perceber. Mas pronto, é isto que significa. Sim, há uma proteção e, portanto, se na lotaria ficar definido que esta pique calha entre a primeira ou a quarta escolha, primeira, segunda, terceira ou quarta, os Pacers mantêm essa pique, também mantém se ficar entre o 10º e a 30ª, mas se for do 5º ao 9º, passa automaticamente para os Clippers e, portanto, há aqui um jogo, porque até ultimamente o que temos visto é que as equipas que têm maiores odds de ficar nos 4 primeiros têm resvalado um bocadinho para baixo e, portanto, aumenta aqui a curiosidade sobre o que pode acontecer. Contudo, como são os Clippers ao barulho, pode acontecer Clippers, que é uma coisa que eu me habituei enquanto Sportingista a ouvir, pode acontecer Sporting. Ou seja, o que pode acontecer Clippers é, se vimos de anos em que as equipas com mais probabilidades ficam fora do top 4, este vai ser o ano quando os Clippers têm hipótese de ficar com a pica entre o 5 e o 9, este vai ser o ano em que os Pacers vão ter a primeira escolha do draft, estás a ver? Espera, eu entretanto estou aqui a ver mais informações. Isto foi tudo a cair agora aí em cima da hora. Na boa. O Shams diz que se a escolha de primeira ronda ficar fora desse intervalo, entre 1 e 4 ou 10 e 30, converte na escolha de primeira ronda desprotegida dos Pacers em 31. Eu acho que essa questão do 5º ao 9º não está aqui implicada. Eu penso que não. Pelo menos é isto que eu estou a perceber do que foi colocado pelo Shams na notícia de há poucos minutos. Sim, portanto, mas sobre a informação que temos para já. Agora, independentemente disso, perderam o James Harden, mas receberam o Darius Garland, e atenção, estamos a falar do Garland, apesar de estar lesionado neste momento, é um bom base da NBA, é um jogador que vinha numa trajetória ascendente e que tinha sido All-Star até há relativamente pouco tempo, até no ano passado talvez, e portanto eles têm um bom base para trabalhar. O Tyronn Lue já disse que está entusiasmado com o facto de ter o Darius Garland para trabalhar já há muito tempo, desde os tempos do Kyrie, que não tinha um base tão novo, desde os tempos do Kyrie de Cleveland, não tinha um base tão novo para trabalhar, porque já se percebeu que o burro velho não aprende línguas, portanto ele provavelmente não ensinou nada ao James Harden, e agora tem a oportunidade de ter um base que pode acarinhar, ele que foi base também, que pode tentar moldar um bocadinho e ajudá-lo a crescer. E, portanto é um bom projeto para o Tyronn Lue. Perderam o Ivica Zubac, e foi a tal proposta que tem a tal pique, mas também tem mais coisas. Tem o Benedict Mathurin, tem o Isaiah Jackson, 2 jogadores jovens, 2 jogadores com talento, portanto eles não ficam completamente com o plantel destruído. Portanto eles têm aqui Darius Garland, Benedict Mathurin, Kawhi Leonard, tem ainda os extremos todos que lá ficaram, que não foram trocados, tem Isaiah Jackson, tem aqui uma série de jogadores. Portanto a equipa pode continuar a ser competitiva, obviamente vai precisar de crescer, porque o Darius Garland não está disponível no imediato, a equipa vai ter que fazer um training camp com a época a decorrer, basicamente, e portanto isto obviamente não ajuda a que eles se mantenham nesta trajetória ascendente das últimas semanas, e isso obviamente deixou Oklahoma City a festejar, porque a pique dos Clippers do draft deste ano pertence aos Oklahoma City Thunder, e portanto pode eventualmente haver aqui uma queda dos Clippers nas próximas semanas, e isso pode significar que o OKC vai beneficiar obviamente com isso. Mas se olharmos um bocadinho mais à frente, os Clippers acabam por receber aqui o Darius Garland, o Mathurin e o Isaiah Jackson, vão ter que reformular aqui o plantel. Não sei se o Kawhi Leonard não tem aqui o prazo de validade já nos Clippers, porque a equipa agora rejuvenesceu, portanto
eles tinham todos as cronologias mais ou menos alinhadas, os contratos, o Kawhi Leonard, o James Harden. O Zubac tem um dos melhores contratos da NBA, tendo em conta, ele está no primeiro ano de contrato de 50 e tal milhões. Aquilo que ele oferece é incrível, são de cerca de 17, 18 milhões por temporada, é notável. O jogador que no ano passado esteve no All Defensive Second Team, acho eu, e portanto, para os Clippers há aqui um rejuvenescimento. A equipa vai continuar a ser competitiva, mas enfim, é o ano 2 do Intuit Dome, a arena de 2 mil milhões de dólares, com o All-Star Game a ser jogado lá, com as alegações de salary cap circumvention que estão à volta da equipa, com o despedimento ou a dispensa do Chris Paul, que também foi aparentemente resolvida assim de uma forma um pouco estranha, e portanto são muitas nuvens negras aqui à volta dos Clippers, mas não fizeram aqui um blow-up como às vezes vemos de outras equipas. E ainda agora vimos várias equipas que por simplesmente abdicaram de tudo para tentarem ter a melhor escolha de draft possível. No caso dos Clippers, eles não têm interesse em perder, portanto, obviamente, estas coisas aconteceram porque, por uma questão de necessidade, do James Harden disse que queria sair e o Zubac tiveram uma proposta que eles acharam que valia a pena o risco e que era absolutamente irrecusável. Portanto, temos que compreender o lado dos Clippers também. Claro. Sobre o Zubac, disseste bem que vai para os Pacers. Para os Pacers por troca disso tu disseste, e se calhar fazemos a ponte para falar do facto desta troca ser muito importante, mas se calhar isso só vai ter um impacto efetivo no próximo ano, porque enquanto não houver Tyrese Haliburton, não vai ser, pelo menos nesta fase, o Ivica Zubac que vai tornar os Pacers na equipa vencedora, e os Pacers são a equipa com menos vitórias, ou uma das equipas com menos vitórias da NBA nesta altura, e por isso não vai ser por aí, parece-me que agora as coisas vão mudar esta temporada. Já na próxima é outra conversa, porque de repente uma equipa dos Pacers que se arrisca a ter Zubac, Siakam, Tyrese Haliburton, e vamos ver o que é que vem do draft, né? Porque pode vir aí uma truta, é claramente uma equipa candidata a ir à final da NBA no Oeste, parece-me, não, Ricardo? Estou a exagerar? Temos que ver o que é que vai acontecer no próximo ano, porque estamos a uma grande distância e muita coisa pode acontecer no verão, não é? Vamos ter Jason Tatum a regressar, os Knicks ficaram melhores também, os Cavs estão apostados em ir longe e, portanto, parece-me que não há propriamente uma passadeira, uma via verde para os Pacers voltarem às finais. Obviamente, nós ficámos impressionados pelo trajeto deles no ano passado e a forma incrível como eles chegaram às finais e levaram o OKC a 7 jogos. Isso não lhes dá automaticamente um lugar garantido nas finais do próximo ano. Portanto, vão ter que conquistar tudo outra vez e nós não sabemos como é que o Tyrese Haliburton vai voltar, quanto tempo é que ele precisará para estar a um bom nível, se é que alguma vez vai voltar ao nível a que estava antes da lesão grave que sofreu. Mas a verdade é que eles ganharam aqui, enfim, perderam o Benedict Mathurin, que este ano se iludiu um bocadinho, esperava-se que ele fosse, aliás, no início da época foi o meu candidato a melhor sexto homem, a minha aposta para sexto homem, porque havia a expectativa que ele pudesse assumir muito mais em termos ofensivos. Perderam o Miles Turner e, portanto, ganham o Zubac, e parece-me que o Zubac é um posto melhor do que o Miles Turner, e de repente têm Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Zubac, tem um dos melhores 5 da NBA, um dos melhores 5 claramente da Conferência Este, estando toda a gente saudável, e depois ainda tem muita gente do banco, porque a equipa ainda tem alguma profundidade, não abdicou de muita coisa para já, e a perspectiva de poderem adicionar ainda alguém no draft, e eu ainda tenho que perceber essa questão do quinto ao nono, porque de facto ainda não consegui perceber ao certo. Por isso devia estar aqui o Lucas, que o Lucas é que é especialista nestas questões. O professor Lucas não falha nestas questões. Não falha nisso. O professor Lucas não falha nestas questões. Mas sim, os Pacers estão a posicionar-se, pelo menos no que ao jogo diz respeito, estão a posicionar-se para serem uma das melhores equipas do Oeste de 26-27. Quem tentou, pelo menos no papel, também se posicionar para tentar ser uma das melhores equipas do Oeste no próximo ano, foram os Washington Wizards, que abandonaram
abandonaram o tanking dos últimos anos para adicionar não só o Trae Young, que já tinha chegado, mas também o Anthony Davis, que se vai juntar. Eu apostaria que vamos ver pouco AD e Trae Young esta temporada. Seria a minha aposta, porque acho que eles ainda assim vão tentar ter uma escolha alta num draft que promete ser recheado, mas o que é que achas disto para os Wizards? Trae Young, Anthony Davis, o que é que achas? Qual é o teu feeling? Não sei se gosto, se queres te diga, não estou plenamente convencido. Como sabes, se tivéssemos em 2019, se calhar estavas tipo, epá, fogo, o que aconteceu aqui? Sim, talvez. Como estás em 2026, estás um bocado, epá, pois, isto era fixe há 7 anos, agora não sei se é assim tão fixe. Epá, como sabes, não sou o maior admirador do Trae Young, acho que é um jogador que de facto precisa de uma estrutura, sobretudo defensiva à sua volta, para poder a equipa ser competente. É claro que ele ofensivamente garante logo um bom ataque, ele é quase uma garantia de que a equipa será top 10 em termos ofensivos, por aquilo que ele oferece, não só como marcador de pontos, mas sobretudo como facilitador. Acho piada a ideia de, no papel, vamos meter aqui o Anthony Davis, que é um dos melhores defensores da NBA quando está saudável, atrás do Trae Young para proteger ali um bocadinho as coisas, e com muita juventude, inclusive a juventude com alguma defesa interessante, como é o caso do Alex Sarr, o Bilal, enfim, eu percebo a ideia. Agora, estaria mais convencido se as coisas tivessem funcionado em Atlanta, porque aquilo que eles montaram em Atlanta, a estrutura defensiva que eles montaram, para mim, é muito melhor do que aquilo que existe aqui em Washington, e não funcionou com o Trae Young. Eu, portanto, tenho muito mais dúvidas que isto funcione em termos defensivos. Tenho muitas dúvidas se o Anthony Davis alguma vez mais voltará a ser um jogador em quem possamos confiar do ponto de vista da saúde, e para além disso, acho que o Trae Young não é propriamente um jogador que vai ajudar ao desenvolvimento dos jovens, porque vai tirar a bola das mãos destes miúdos todos. Portanto, não estou nada convencido, não gosto do que os Wizards fizeram. Parece-me que, não sei porque é que eles decidiram acelerar aqui o seu desenvolvimento, a sua timeline. É verdade que eles não abdicaram de nenhum dos seus jovens talentos, não é? Eles mantiveram o Alex Sarr, o Bilal, o Keyshawn George, o Trey Johnson, o Bob Carrington, enfim, que tem tido muitos problemas, mas é um miúdo que tem algum potencial. Mas esta juventude toda ficou ali e pode continuar a crescer, não tiveram que abrir mão disso, não é? Chris Middleton, Marvin Bagley, quer dizer, Malachi Branham, não deram AJ Johnson, mas de facto não abriram mão de talento jovem, e portanto acabaram por aceitar aqui este risco para, se calhar, para dar um bocadinho, um cheirinho mais de competição a estes miúdos e aumentar-lhes as repetições num clima com mais responsabilidade. Em que se ganha jogos, né? Em que se vai ganhar mais jogos do que aqueles que se têm ganho nos últimos anos. Vamos ver se isso vai mesmo acontecer, porque para isso vai depender não só da performance do Trae Young, mas também do facto do Anthony Davis poder estar ou não disponível. E pronto, não sei, mas houve. Nós também achávamos que o Joel Embiid nunca mais ia pisar um campo de basquetebol e aparentemente tentado a jogar, por isso... É verdade, não sei. só que é que o Embiid, o seu valor, mesmo a 50%, a 70%, aquilo que ele oferece como lançador, jogar de costas para o cesto, ele ainda dá tanto e consegue tão facilmente marcar 20, 30, 40 pontos se for preciso. E o Anthony Davis precisa de estar bem fisicamente para ser um fator na defesa. E ele não consegue estar saudável. Portanto, eu acho que até não espero uma recuperação do Anthony Davis para poder estar a um nível que está o Joel Embiid agora, que não é, obviamente, o nível dele de MVP, mas é um nível em que ele consegue, obviamente, contribuir e ser um jogador que tens de ter em conta. No caso dos Mavs, é a assunção de que all-in Cooper Flag, não é? Cooper Flag, vamos ver o que é que vem no draft deste ano, e bem, não é? E bem, o Cooper Flag tem... Como de resto não vou dizer que é normal, mas tipo... Mas estes jogadores nos quais há um grande potencial, ou vê-se um grande potencial, nem sempre começam, vamos dizer assim, a temporada
ou a sua temporada de rookie num determinado nível, mas não raras vezes jogadores com um elevado potencial, quando chegam mais ou menos a meio da época, começam a fazer coisas que comprovam esse potencial. Eu sinto que isso aconteceu com o Embi, aconteceu com o Luka, nos últimos anos. Estou a pensar em malta que nos últimos anos, nos anos de rookie, de repente, peraí, mas este gajo marcou 40 pontos num jogo, o que aconteceu? Isso aconteceu com o Cooper Flag recentemente, fez aqui 3 jogos memoráveis para ele, pelo menos em termos pessoais, um deles com 49 pontos. E os Mavs assumem não só isso, como assumem que também, se calhar já vai chegar de vê-lo a jogar a base, e foram buscar o Tyus Jones, que é uma daquelas pérolas de playmaking que estão escondidas na NBA, provavelmente também por outras razões que não têm só a ver com aquilo que ele faz no ataque, provavelmente também tem a ver com aquilo que ele não faz, neste caso, na defesa, mas ainda assim parece-me um upgrade em relação ao que eles não tinham, porque os Mavs não tinham, e buscar o Tyus Jones pode ser bom para a evolução também, ou para mais um passo para a evolução do Cooper Flag, mas é essa a assunção. E by the way, isto significa que, feitas as contas, passado um ano da troca do Luka Doncic, os Dallas Mavericks receberam Max Christie de primeira ronda, o Max Christie, o Chris Middleton e o Marvin Bagley. É isto. E mais umas coisinhas, mas nada de extraordinário, sim. Mas nunca se esqueça que a defesa ganha campeonatos. Sim, sim. Nem assim, esse Malakai já foi para outro sítio qualquer. Pois já foi. Já viraram, já foi. Já nem sei para onde é que foi, mas sim, já viram, foi para Charlotte. Já nem me recordo. Foi para o Tyus Jones, foi qualquer coisa assim desse género. Está difícil de acompanhar, mas os Mavericks, nesta altura, têm um 5 com Cooper Flag, Max Christie, Najee Marshall, PJ Washington e Daniel Gafford, que é um 5, enfim, que tem jogadores aqui interessantes. Enfim, tiveram que dar o Jaden Hardy também, portanto entra aqui o Tyus Jones, tem o Brandon Williams, Klay Thompson, Middleton e Bagley. Enfim, Cooper Flag vai poder juntar-se ao seu amigo, não é amigo, mas eles da Universidade de Duke juntam-se todos os anos lá em Duke, pelo menos é isso que o Stanley Borden me dizia há uns tempos, e portanto é possível que ele conheça o Marvin Bagley e possa criar aqui um two-man game com o Marvin Bagley. Não sei se estás com muita expectativa em relação a isso ou não. Eu não sei, estava à espera que te calasses, honestamente, sobre esse assunto. Todo esse assunto não sei muito a dizer. Mas sim, os Mavs estão em modo tanking. Aliás, eu acho que nós, a partir de agora, vamos assistir aqui a pode haver tanking absolutamente inacreditável de várias equipas. Como se costuma dizer agora por aí, que é o tanking que vai existir nas próximas semanas não está escrito. Não está escrito. Não está escrito aquilo a que vamos assistir. Cooper Flag não joga hoje. Não, Cooper Flag não joga hoje. Então porquê? Personal reasons. Migraines. Enxaquecas. É que enxaquecas é uma coisa que nem dá para ver. Estás a ver? Não dá para ver. Não tem raio-x. Enxaquecazinha, ou lá. Bom, eu acho que lhe deviam dar aquele medicamento do Paul George, que era para ver se ele ficava de fora 25 jogos. Com caraças. Só antes de seguirmos para as nossas odds da Betano e outras trocas um bocadinho mais pequenas, há uma troca que era muito esperada, mas que foi uma palavra que eu gosto muito. Acabou por ser, vou dizer, pífia. Gosto da palavra pífia, Ricardo. Que foi a ida de Jonathan Kuminga finalmente para fora dos Warriors, em direção à Atlanta, para se juntar aos Atlanta Hawks. Kuminga e Buddy Hield fizeram esse caminho e, no sentido inverso, seguiu Kristaps Porzingis. Eu tenho mesmo pena de ter uma má memória, mas eu tenho ideia de ter dito que os Warriors, aqui há uns episódios, que os Warriors estão mesmo com cara de que vai acabar com o Porzingis. Já não me lembro se isto é verdade ou não. Sério? Já não me lembro. Epá, eu acho que disse isto. Eu tenho quase certeza que disse uma coisa deste género. Meio a gozar, meio a sério. Mas porque, imagina, mais neste sentido, que é o Porzingis, na teoria, até me parece um bom fit com os Warriors, para o estilo de jogo dos Warriors. Só que tem um problema, como também tem o Anthony Davis, como também tem outra malta, que é não está dentro de campo, né? Tem dificuldade de estar dentro de campo. Porque estando ele dentro de campo, como esteve no ano em que os Celtics foram campeões, eu acho que é um claro upgrade em relação ao Kuminga e ao Buddy Hield, que o Kuminga não jogava, né? E o Buddy Hield, pronto, joga noutra posição, né?
Contudo, a dificuldade parece-me que é eles estarem dentro de campo. No caso dos Hawks, é um gamble, não é? É um gamble no Kuminga, que tem agora uns meses para se perceber se pode ser jogador da NBA noutro contexto ou se está daqui a 3 anos na G-League, como o Cam Reddish. Uau, Cam Reddish já andou na Euroliga e não conseguiu fixar-se na Euroliga, atenção. Aliás, o Cam Reddish nem foi Euroliga, eu acho que foi... Estou a ser honesto, o que é que o Kuminga... Champions League. O que é que o Kuminga fez a mais que o Cam Reddish? O Kuminga tem imenso potencial, atenção. Certo, o Cam Reddish também tinha. Não, mas o Kuminga tem, do ponto de vista atlético, tem coisas... Eu acho que o Steve Kerr, por muito duro que seja em relação aos miúdos e confie muito mais nos veteranos, eu acho que ele hoje teve uma declaração que faz sentido. Quer dizer, o Kuminga precisava de estar num sítio onde não tivesse a pressão de ter que ganhar. Precisava de estar numa equipa, num contexto que lhe desse a possibilidade de errar, de falhar. E ele não tinha isso nos Warriors. Não podia ir lá para dentro e começar a fazer disparates e continuar lá dentro. Nos Warriors não dava para fazer isso. Tinha que se ganhar e, portanto, era impossível o Kuminga ter muito tempo de jogo. Vai para a Atlanta. Eu não sei se em Atlanta vai ter assim tanta margem para errar, porque os Atlanta Hawks querem ganhar, querem crescer, querem intrometer-se entre essas 3, 4 equipas que nós apontamos para o topo do Oeste na próxima temporada. Os Hawks seguiram em frente de Trae Young, mas têm uma equipa muito interessante. Mas o Kuminga vai com fome, não é? Agora, eu estou curioso para perceber o encaixe do Kuminga com o Jalen Johnson. São 2 jogadores de posição 4, 2 jogadores que precisam ter a bola na mão. E estou curioso para perceber o que é que vai acontecer, se um deles vai derivar para a posição 3, se o Kuminga vai para a Atlanta para ser suplente do Jalen Johnson. Estou curioso genuinamente, porque ainda por cima parece que o Kuminga ficou chocado ao saber que tinha sido trocado para os Atlanta Hawks. Portanto, não estava à espera de ir para a Atlanta, e se ficou chocado porque provavelmente não estava com muita vontade de ir para a Atlanta, e talvez tenha a ver com isso. Já existe um jogador, o melhor jogador da equipa é da posição dele, portanto, something's gotta give, não é? Alguém vai ter que ceder. Foi o último pirete de Steve Kerr, Jonathan Kuminga. Quer sair? Está bem, não problema. O pirete não foi do Steve Kerr, quanto muito foi do Mike Dunleavy, mas eles conversam também, não é? Claro. Se calhar olha, o que é que tu queres? Queres aqui o Porzingis ou queres outro gajo qualquer? Assim, mas para onde é que vai o Kuminga? Então, vai para o Kuminga queria ir para Sacramento, que é uma coisa que ninguém na liga, quer dizer, há 450 jogadores, 449 não querem ir para Sacramento. O Kuminga era o único gajo que queria ir para Sacramento e não lhe fizeram um favor, quer dizer, os Sacramento Kings não conseguiram ser suficientemente competentes para ir buscar o Kuminga. Mas o Porzingis, quer dizer, é um flyer que eles estão aqui a tentar, não é? É arriscar para ver se dá, para ver se naqueles 2 meses dos playoffs se ele consegue manter-se dentro de campo, porque é um risco enorme. Há de facto um teto muito grande no Porzingis. Ele, quando está saudável, é um bom protetor de cesta, embora o seu estilo de defesa, ele funciona melhor quando está a defender em drop. Não sei se funcionará assim tão bem com o estilo de jogo, ou pelo menos o sistema defensivo do Ron Adams, do adjunto do Steve Curley em São Francisco, mas vai reencontrar o Al Horford, vão refazer o frontcourt dos Celtics que foi campeão, e tem lá o Draymond Green, e vão tentar aqui uma run este ano, mas enfim, tem um contrato expirante, e portanto vai ser um teste também para o Porzingis tentar manter-se saudável para ver se isto tem continuidade, ou então depois segue a sua vida. Talvez não seja o revival que o Steph merecia, mas como diz o Zach Lowe, o título de há 2 anos, foi há 2 anos que eles ganharam o título, há 2 ou 3, já não me lembro. 2. Foi, não, 3, acho eu. 3? Ou se não foi mais. Ou foi 22? Se calhar foi 22 até. 22. Foi há 3 épocas. Esse título foi o final, não é? Foi o apogeu, e a partir daí devia toda a gente ter ido para casa, se calhar. Mas é um risco enorme o Porzingis. Porque ninguém espera nesta altura. Um jogador que não joga há um mês, que nos últimos 2 playoffs tem estado mais fora do que dentro, que esta época já falhou 35 jogos. Ninguém espera que ele venha a acrescentar alguma coisa, não é? Foram eles, os Nuggets, os Celtics e os Thunder.
Acho que foi assim, não é? Se não me engano. Warriors, Nuggets. Warriors, Nuggets. Celtics e Celtics, Thunder. É isso. Foi 22, é isso. Bom, estamos despachados desta... É verdade, estamos despachados desta primeira parte. Temos de ir às nossas odds. Eu até vou tentar fazer aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa, que é partilhar a tela. Não sei se estás a par disto, Ricardo. Já vi, eu vi. Vocês muito bonitos. Partilhados tweets Olha para isto. Olha para isto. Temos aqui as odds que vão acontecer na madrugada de 6 para 7 de fevereiro. Estas são as odds da nossa rubrica As Odds Não Mentem, porque, como sabe, este podcast é o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. E que odds são estas? Vamos ter Celtics Heat 1,50 para os Celtics, 2,20 para os Heat. Celtics que vem de 2 jogos importantes, 2 vitórias fora no Texas, né? Ganharam aos Mavericks e ganharam também aos Houston Rockets, num back-to-back. Ganhar aos Rockets num back-to-back não era fácil. Grande jogo de Nemias, não é? 10 pontos, 19 ressaltos, 5 desarmes de lançamento, inclusivamente uma jogada que se tornou meio viral até na NBA, que foi, ele faz o desarme, vai parar às bancadas, quando está a voltar, faz outro desarme a seguir e depois acaba por ser sexto dos Warriors, porque calma, o homem também não consegue estar em todo o lado, mas grande joga do Nemias, não foi? Grande joga dele. Pá, incrível, um dos melhores jogos dele. Se era preciso ele mostrar que vai lutar pela titularidade com o Vucevic, e eu não podia estar mais de acordo com a análise do Lucas em relação ao Vucevic. O Vucevic é um Luka Garza 2.0, um bocadinho melhor, e portanto vai disputar minutos com o Nemias, mas o Luka Garza é que vai sair para fora da rotação, sobretudo quando chegarem os playoffs. Mas sim, grande jogo do Nemias. E aliás, os Celtics, não sei se vamos falar provavelmente a seguir um bocadinho dos Celtics, não sei, mas hoje o que fizeram, conseguiram ir para baixo do Luxury Tax com a troca do Xavier Tillman, a troca do Boucher, a troca do Josh Minott, mandaram toda a gente embora e acabaram por ficar abaixo do tax, e isso é uma aposta, ou pelo menos é um sinal de que eles estão satisfeitos com os jogadores que andam a desenvolver. Jordan Walsh, Baylor Shireman, o próprio Hugo Gonzalez, que chegou e já está a jogar minutos a sério, e claro está o Nemias Queta, titularzão. Vamos ver se vai manter a titularidade ou não. O Vucevic já foi oficializado e, portanto, amanhã, sexta-feira, pode estrear-se já na recepção aos Miami Heat, mas o Nemias está aí para lutar com isso. E como dizia o Lucas, o Vucevic não defendendo, o Mazzulla não sei se vai ter muita paciência para o Montenegrino de 35 batatas. É isso. Portanto, Celtics Heat, Celtics 1,50 Heat 2,20, Pistons Knicks 1,70 para os Pistons, 1,88 para os Knicks, Bucks Pacers 1,88 para os Bucks, 1,70 para os Pacers, Bucks que não viram Giannis ir embora. Timberwolves Pelicans 1,14 para os Timberwolves, 4,05 para os Pelicans, Blazers Grizzlies 1,40 para os Blazers, 2,45 para os Grizzlies, e finalmente Kings Clippers 2,20 para os Kings, 1,50 para os Clippers. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando aqui à nossa conversa, Ricardo, temos de falar de outras trocas, se calhar menos mediáticas, vamos dizer assim, mas que também acabaram por acontecer. Logo no início da semana tivemos o Jared McCain a ir para o Standard. Jared McCain, que tinha feito um início de época passado bom, que estava on pace para poder ser o rookie do ano, lesionou-se, já andou pela G-League, esteve nos Sixers, e eu acho que é um bom reforço para o Standard. Acho que compraram baixo um jogador que pode ter um upset grande. O que é que achas? Sim, quer dizer, isto foi Sam Presti a ser Sam Presti mais uma vez. Quer dizer, o Jared McCain basicamente é o rookie do ano da última temporada, que de repente foi comprado numa venda de garagem, nos saldos muito, muito baixinhos. Conseguiram roubar o Jared McCain e de repente vão ter ainda 2 anos do contrato de rookie do Jared McCain
para poder ver o que é que ele pode dar e decidirem se futuramente faz parte dos planos dos Philadelphia 76ers, mas para alguém que mostrou aquilo que mostrou na sua temporada de estreia, é uma grande adição dos Oklahoma City Thunder, mesmo que ele tenha dificuldades em conquistar aqui uma posição. Nós sabemos que o talento está lá, a qualidade está lá, e por isso acho que aquilo que eles deram 3 escolhas de segunda ronda e deram aqui a escolha dos Houston Rockets, que vai ser de final de primeira ronda, portanto parece-me que, tendo em conta as piques que eles têm acumuladas, abdicar desta de Houston não lhes foi difícil, tendo em conta que eles já viram o potencial que o Jared McCain pode ter. Sim. Outro dos reforços que me pareceu relevante foi o Ayo Dosunmu, né, que chega aos Timberwolves, um base bom defensor, não é? Tipo, que claramente vai ser um upgrade em relação àquilo que o Mike Conley e até que o Dante DiVincenzo estavam a fazer naquela posição. Acho que é um bom reforço para os Timberwolves. É o tipo de jogador que eles... Eu sei que se calhar eles estavam à procura de juntar mais alguém, se calhar nesta fase, mas ainda assim parece-te um bom reforço. Eu acho que é um bom reforço. É um jogador que, para além de ser competente na defesa, é um jogador que lança 38% de 3 pontos na carreira, portanto não é com grande volume, são 3 triplos por jogo tentados, mas é um jogador que não podes deixar aberto, porque ele consegue meter a bola lá dentro, e é um jogador, sobretudo, que não é daqueles bases que precisa ter a bola na mão, é mais um shooting guard, mas é um combo guard. Tem alguma capacidade de criação, não muita, mas é sobretudo um jogador que gosta de jogar sem bola, que gosta de receber a bola e atirar, muito bom para cortar, faz uma série de coisas bem e não vai implicar tirar a bola das mãos do Anthony Edwards. Portanto, parece-me que é uma excelente aquisição. Desde que o Mike Conley começou a cair do ponto de vista físico, eles precisavam de reforçar a posição de base, fizeram a aposta no Rob Dillingham, que, pelos vistos, aperceberam-se que não estava a desenvolver-se ao ritmo ou no sentido que eles queriam, e por isso abdicaram do Rob Dillingham e foram buscar um jogador feito na NBA e que vai contar. Aliás, eu acredito que ele vai entrar já diretamente para o 5 e vai reforçar aqui a equipa, que fica muito interessante. Enfim, eles tentaram o Giannis Antetokounmpo, era um dos destinos aparentemente que estava em cima da mesa, mas a partir do momento em que Milwaukee não se mostrou disponível para as propostas que foram colocadas à sua consideração, eles viraram agulhas para aquilo que é a sua grande necessidade, que era um jogador para backcourt, e acho que o Dosunmu foi bem roubado ali ao Chicago Bulls. Sim, os Bulls que andaram a distribuir malta por aí até ficarem com 19 bases, mas outra chegada interessante que me parece um fit perfeito é a chegada do José Alvarado aos New York Knicks. Incrível. O Alvarado, que é dali daquela zona, não é? Do que segundo se percebeu, parece-me o jogador perfeito para os Knicks. Aliás, Knicks, Pistons, seria tipo um destino, ou seja, é o fit perfeito, seria um ótimo destino, e acho que vai fazer as delícias dos adeptos de Nova Iorque quando chegar aos playoffs. Os Knicks, que estão em franca recuperação, estão igualados com os Celtics na segunda posição do Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas, apesar de terem vantagem, por isso estão à frente. Mas reforço interessante para os Knicks, não sei se sentes isso, Ricardo. Muito interessante, porque eles não têm defesa de ponto de ataque, não é? Quer dizer, tem o Miles McBride, que ainda por cima agora se soube que vai ser operado e vai falhar aqui, ainda vai voltar a tempo dos playoffs, mas que vai falhar aqui uma boa parte do que resta da fase regular, e por isso é uma excelente adição, é um bom base, que pode jogar ao lado do Jalen Brunson, pode liderar a segunda unidade, se calhar vai roubar aqui um bocadinho de espaço ao Jordan Clarkson, que já há alguns jogos em que tem jogado um bocadinho menos, e sabemos como o Mike Brown valoriza os jogadores que defendem, mas o José Alvarado claramente vai ganhar uma posição, e eu acho que ele ainda não aterrou em Nova Iorque e já conquistou o coração dos adeptos dos Knicks. Não há jogador que... Os intangíveis do Zé Alvarado, o Zé Alvarado a atirar-se para o chão em pleno Madison Square, imagina, o Zé Alvarado já é como é. Agora jogar pela equipa da cidade onde ele cresceu, deve-lhe dar um gozo particular, vai-se atirar ainda com mais convicção para o soalho do Madison Square Garden, e o público vai ficar absolutamente louco, vai ser uma paixão incrível. Agora imagina
Eu estou curioso para ver o efeito que isto pode ter no Karl Anthony Towns, porque os adeptos dos Knicks, quando virem o José Alvarado a tirar-se para o chão todos os dias daquela maneira, vão cobrar ainda mais ao Karl Anthony Towns. Não sei se isto vai ser sustentável, ou se sou eu já aqui com a mania da perseguição. Mas eu acho que vai ser uma lean sanity, mas que vai durar a época inteira e o tempo enquanto ele lá estiver. Vai ser o Alvarado Sanity, vai ser demais em Nova Iorque. Adoro que lhe tenhas chamado de Zé Alvarado no meio da tua. Disse Zé, eu disse Zé. No meio da tua. Do teu Estava entusiasmado. O Zé Alvarado, o Zé Alvarado vai chegar. Adorei. Só mais algumas coisas. Luke Kennard nos Lakers está encontrado o lançador que os Lakers precisavam, não está encontrado o defensor que os Lakers precisavam. E depois Cole Anthony e Amir Coffey nos Suns, todos jogadores que estão em final de contrato, e Cam Thomas dispensado pelos Brooklyn Nets. Os Brooklyn Nets decidiram que o contrato pequeno do Cam Thomas não valia a pena estar a ser pago. Foi isto que aconteceu. É um sinal de que os jogadores com o perfil dele, de facto, se calhar têm que pensar duas vezes antes de começarem a falar para a imprensa e a dizer que merecem ser isto ou aquilo. Os jogadores não podem ser babus, hoje em dia, não dá. Tem que jogar em equipa, não dá. Está complicado. Olha, antes de irmos embora, tínhamos só uma pergunta de um dos nossos patronos, do Pedro Costa, que dizia assim: boa noite, este trade deadline tem sido intenso, admitido que o próximo episódio só sai depois do fecho das trocas, é verdade, deixa uma ideia de troca que podia ter sido Zion e 2 contratos pequenos para os Nets por Terrence Mann, Cam Thomas, já não vai dar, Zaire Smith, Zaire Smith, não é? O Cam Thomas foi dispensado e o Udai Smith também foi dispensado. Udai Smith, quem diz que não? Com os picks que têm os rookies deste ano, o Claxton e mantendo o Michael Porter Jr., se ficar, o Zion não podia ser um bom projeto para os Nets? Provavelmente podia. Não sei se os Nets têm alguma coisa que interesse aos... É um bocado por aí. Aos New Orleans Pelicans. O Pedro acho que é adepto dos Nets, não é? Acho que o Pedro Costa é adepto dos Nets, pelo que sei. E portanto está a ver isto claramente com os óculos dos Nets, mas os Pelicans, que não só aparentemente acreditam que têm uma equipa que pode ir a playoffs, pelo menos é essa a informação que anda a circular nas ruas, não é? Nas ruas diz-se que os Pelicans acreditam que são equipa de playoffs. Com o Zion mais saudável este ano do que em épocas anteriores, a vender, teriam que vender por um valor bastante alto. Não me parece que só os jogadores para fazer o valor do contrato que fosse interessante. Cam Thomas, eu acho que, como se viu, não chama a atenção de ninguém na liga, porque de certo, se eles tivessem ofertas minimamente interessantes pelo Cam Thomas, não tinham necessidade de o dispensar, nem que fosse 2 segundas rondas, não é? Eles tinham arranjado forma de faturar alguma coisa, e portanto parece-me que essa é uma proposta de quem está a ver isto com os óculos dos Nets. Não sei se o Pedro é fã do Zion Williamson, mas eu acho que ver o Zion Williamson em Brooklyn é só uma vez por ano, quando ele lá for como visitante. Sim. Bom, estamos despachados. Cam Thomas, que de resto nesta altura deve estar já a ser cobiçado por Chicago Bulls ou Sacramento Kings. Eu estava a torcer tanto para o Ja Morant ir parar a Sacramento, mas não aconteceu. Sacramento não fez nada, nem o Sabonis não conseguiu fugir de lá, teve quase a ir para Toronto, mas Toronto depois apostou noutras peças. É verdade. Bom, Ricardo, estamos despachados. Obrigado por este bocadinho que falamos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o canal do YouTube e ativarem o sininho e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Meu puto, bom fim de semana. Ficaste aí na pausa, não pensas se isto tinha frisado ou se eras tu que estavas a pensar o que é que ias dizer? Não. Bom fim de semana para ti. Qual é a equipa que estás mais curioso de ver agora depois do trade deadline?
Os Cavs com James Harden ou não? Cavs com James Harden será uma delas. E quer ver os Utah Jazz? Quer ver como é que se vão safar? Tenho interesse só para ver se vão ganhar um bocadinho mais jogos. Achas que o Jaren Jackson vai jogar este ano, esta época? Achas que não sei. Não sei, é uma boa. Realmente eu acho que ele vai padecer da mesma maleta do Cooper Flag. Tenho curiosidade de ver os Celtics para perceber se o Nemias vai ser titular ou não. Vai manter a titularidade. É isso. Também. Então vá. Até à próxima. Tchau. Então vá. Até breve. Tchau.